O comunismo depende do capitalismo? Humberto Matos responde pra gente. E esse aqui é mais um dos conteúdos que eu trago pra vocês daqueles que eu vou tentar trazer cinema pro assunto. Eu falei pra vocês, vou tentar diversificar a parada e trazer cinema pra alguns assuntos que não necessariamente o título demonstra que vai falar sobre cinema. E eu nunca reagi a Humberto Matos aqui nesse canal. E eu adoro o Humberto Matos. Adoro a produção de conteúdo do Humberto Matos. Então, vamos ver o que ele tem a dizer. Na posse já tem as armas, já são os mais fortes. Olha, isso para dominar aquela outra sociedade que não tem, Não evoluiu nessa parte. não tem essa estrutura, é muito fácil. Uhum. Então começa a se formar as primeiras sociedades de Estado, que vão crescer e se desenvolver porque elas se mostraram mais produtivas. Ainda que precisem necessariamente subjugar a parte da sociedade. Qual é o socialismo que eu defendo? Eu entendo que o socialismo só vai superar o capitalismo quando ele conseguir ser melhor. Quando ele conseguir ser mais eficiente, mais produtivo. E mais produtivo não só em quantidade, em qualidade do que é produtivo. Porque enquanto não for, o que vai acontecer? Enquanto não for, ela não vai ser uma sociedade dominante. Não é só fazer um monte de revolução, você tem que sustentar a revolução depois. Um socialista chinês? Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Eu não quero entrar no debate se a China é socialista ou não, eu tô no time que acha que sim. Que é ela. Eu tô no time que acha que sim, mas eu admito o debate, acho que é um bom debate. Uhum. Mas eu entendo que se a gente não conseguir desenvolver as forças produtivas de modo a ser dominante no socialismo, esse socialismo não será hegemônico, não vai se sustentar no longo prazo. E se o capitalismo por si só se fragmentar? Vamos entender uma quebra geral de mercado aí, o capitalismo realmente não é mais o melhor projeto. Essa é uma visão de muita gente, né? Acreditar que o socialismo ele vai revigorar a partir da quebra interna do próprio capitalismo. Mas não funciona assim, porque o capitalismo ele é criativo para superar suas próprias crises. E a superação das suas próprias crises é a resposta da sua crise posterior. Porque o capitalismo em si é a própria crise. Então, o que vai acontecer, na verdade, é a extremação de todos os processos capitalistas. É isso que acontece. Nunca o fim interno. O fim do capitalismo ele só pode ser feito através de revolução. Não tem jeito. É uma chance do socialismo talvez nascer. Nascer sem uma Mas o é que socialismo pode voltar, né? o capitalismo ele tem, na sua lógica interna, uma capacidade inesgotável de se reinventar. Olha o que... Porra, dom de Apolo. Não é previsão, é método. É isso. O capitalismo ele se reinventa, ele é criativo para superar suas próprias crises. E por criatividade aqui, a gente não está falando necessariamente de algo bom. A gente está falando de algo onde essa reinvenção parte da extremação de seus próprios processos e, portanto, da extremação da exploração, inclusive. Então, é aquilo que na Argentina estava acontecendo há bem pouco tempo e continua acontecendo até agora. Estamos comemorando a inflação diminuindo na Argentina. À custa de quê? À custa de fome, à custa de desemprego. Porque, óbvio, se tem muita gente desempregada, muita gente passando fome, reduz o consumo, por consequência, a inflação cai. Tá ligado? Então, o capitalismo ele é suficientemente criativo para superar as suas próprias crises, à custa do trabalhador, à custa de uma classe específica. É por isso que o Marx descreve a história como como fruto da luta de classes. Tá? Por exemplo, antigamente tinha um debate que era o seguinte: olha, com a mecanização do campo, vai acabar o emprego no campo. Depois o debate virou: com a mecanização da indústria, vai acabar o emprego na indústria. Hoje o debate está onde? A mecanização do setor de serviços vai acabar com o emprego no setor de serviços. A IA. Né? Agora se fala na IA.
né? Mas não é só IA. Daqui a pouco você já tem um monte de... Você entra Tem Uber numa... sem motorista agora, velho. Não, tem lancheria sem atendente. É. Entendeu? Você vai lá num totem, papapá, daqui a pouquinho é uma máquina que tá fazendo seu Já lanche, vai sai. cuspir o lanche ali e deu, não tem ninguém. Então começa a dar medo. Eu não acho que isso vai acabar com o capitalismo. Porque o que tem acontecido desde então? A cada mecanização, você está vendo uma migração dos trabalhos para outros setores da economia e outras formas de reprodução de mercadorias que dependem da força de trabalho continuam a ser criadas. Né? A única coisa que tem acontecido no capitalismo... Pra puxar pro cinema, então, por exemplo, a questão da dublagem, que a gente já falou algumas vezes com relação à inteligência artificial. Isso significa que a dublagem vai acabar? Vai deixar de existir o trabalhador dublador? Não, não vai. A grande parada é que a inteligência artificial, por si, ela não é algo ruim. Entende o que eu tô falando? Em si, a inteligência artificial não é algo ruim. O problema é que, sendo a inteligência artificial uma técnica, e por ser uma técnica ela é meio da realização de um determinado trabalho, ela é condicionada justamente por um uso específico. E quem dá esse uso a essa técnica? A classe dominante. A classe dominante. Então, o que acontece é que essa classe dominante, burguesa, que, portanto, detém os meios de produção, por consequência também as inteligências artificiais, usam dessa inteligência para intensificar a exploração do trabalho. Intensificar a exploração do trabalho. Qual é a consequência disso? Ora, se antes nós tínhamos uma sala de dubladores com 10 dubladores fazendo o trabalho, agora não é necessário mais que haja 10 dubladores. Porque um deles pode cumprir essa função, já que a inteligência artificial reduz a sua jornada de trabalho. Reduz a jornada de trabalho, não. Reduz o seu tempo de realização de determinado trabalho. Entende? Aquele dublador que antes precisava, para fazer um determinado ofício, de 2, 3 horas para fazê-lo, com a inteligência artificial reduz a sua necessidade de fazê-lo em tal jornada. E se esse trabalhador consegue reduzir a sua jornada, ele, no mesmo tempo de trabalho, pode fazer mais coisas. Ora, nesse sentido, claro, eu não preciso de mais trabalhadores. Eu demito. Então, se eu antes tinha 10 trabalhadores numa sala, eu agora preciso de 1. Nesse sentido, esses 9 trabalhadores agora vão pro mercado de trabalho. E se esses trabalhadores estão no mercado de trabalho, eles estão pressionando o salário para baixo. Porque, claro, se tem mais gente querendo trabalhar para o mesmo serviço, esse serviço se desvaloriza. Então, é isso que a gente está falando de capitalismo é suficientemente criativo para superar suas próprias crises. Entende? Que no momento em que ele emprega todos esses trabalhadores, o salário cresce porque não tem tanta gente do lado de fora. Você tem a lógica do pleno emprego, que no capitalismo é de 5%. 5% de pessoas sem emprego é pleno emprego. Essa é a lógica. Tá ligado? Mas se você tem menos pessoas desempregadas, significa que o salário aumenta. Ora, qual é a lógica do capitalismo? Acúmulo infinito de riquezas. Se eu preciso acumular infinitamente as minhas riquezas, o que o empregador vai fazer? O burguês vai fazer? Ora, eu preciso diminuir o custo. Como é que eu diminuo o custo? Eu emprego tecnologia, por exemplo, no trabalho. Só que se eu emprego tecnologia no trabalho, eu posso demitir pessoas. Olha só que magia! Agora o meu custo de produção está mais baixo. E os meus lucros vão aumentar. Só que eu joguei um monte de pessoas no desemprego. Ou seja, diminuo a capacidade de compra das pessoas. E aí, diminuindo a capacidade de compra, as pessoas compram menos do meu produto. E assim o capitalismo ciclicamente entra em crise. Assim é no cinema, assim é em todas as dinâmicas de produção. Assim é em todas as dinâmicas de produção. Tá ligado? A gente pensar em Hollywood hoje, como é que funciona Hollywood e toda a crise que aconteceu com a greve dos roteiristas e dos atores? É a gente entender que já havia acontecido lá em 2008 uma outra greve. Uma outra greve. E nessa greve, os trabalhadores e os seus intentos, os seus
os seus pedidos foram relativamente atendidos. Claro que não tudo, evidentemente, tem todo aquele negócio da negociação, né? Negociação de, você já sabe. Ora, a Netflix, que vinha surgindo naquele contexto histórico, mas também não só a Netflix como os grandes estúdios, entendiam que daquela crise iria surgir outra. Porque o capitalismo é isso. O capitalismo é isso. O capitalismo é a própria crise. E daquela greve surgiria outra, inevitavelmente. O que fez a Netflix, mas não só a Netflix, mas os grandes estúdios? Divisão Internacional do Trabalho, gente. Internacionalizou o trabalho. Ainda mais. E aí a gente vê a Netflix produzindo uma porrada de conteúdo sul-coreano, brasileiro agora, europeu, no México, uma porrada de produto no sul global, gente. Que loucura! A Netflix é muito boa, gente. Tá me apresentando pra gente filmes, séries de todos os lugares do mundo. Primeiro lugar, não é boa no sentido de que, primeiro, você padroniza esse tipo de produção em todos os lugares, porque você leva a esses lugares uma certa formalidade, um certo estilo americano pro sul global. Então, em termos de produção, de estrutura, em termos fílmicos, de fato, a Netflix vem padronizando a produção dessas localidades, tornando-as mais americana. Isso é soft power. Isso é domínio ideológico. Na forma. É uma coisa que vocês precisam ter em mente. A forma é o meio. É o meio pelo qual as histórias são contadas. Então não é só a história que transmite ideologia, é também os meios. É também os meios. E é isso que faz a Netflix e os outros grandes estúdios. Ela leva essas produções para esses locais e padroniza o estilo de produção desses locais a uma lógica americana. Mata-se a diversidade, porque o capitalismo tende ao monopólio. E o monopólio leva à homogeneização das escolhas, à homogeneização dos gostos. E aí vem liberal dizer que na União Soviética, no comunismo, as pessoas só podem consumir a mesma coisa. Não. No extremo do capitalismo, nós vemos uma homogeneização das escolhas. Tá bom? Essa é a parada. Primeira coisa é essa. E segunda coisa, que é a divisão internacional do trabalho. Ou seja, para enfraquecer a organização do trabalho nos Estados Unidos, eu passo a internacionalizar parte das produções. Então eu faço uma animação na China, na Coreia do Norte, sim, Invencível, da Amazon. Parte dela foi animada na Coreia do Norte. Ah, Felipe, sério? Os Estados Unidos contratou a Coreia do Norte, você quer que eu acredite nisso? Não. A China contrata... os Estados Unidos contrata produtores na China e a China emite nota fiscal na Coreia do Norte. É assim que funciona, gente. Ah, então eu vou retaliar a China. Não vai retaliar a China, gente. Desculpa, não vai retaliar a China. Tá ligado? Não tem como. Não vai fazer isso. Olha o Trump aí tentando... Vou pôr taxas e taxas na China. Não vai. Não vai. Tá ligado? Então você tem essa divisão internacional do trabalho, você vai dividir esse trabalho ao longo do globo, você vai fazer o CGI na Índia, você vai fazer a animação na Coreia do Norte, você vai fazer tal coisa em tal lugar, tal coisa em tal lugar, tal coisa em tal lugar. Você divide o trabalho para lugares onde não há organização do trabalho forte. E se não há organização do trabalho forte, você pode controlar valor de salário, controlar preço. Isso nada mais é do que, mais uma vez, o capitalismo buscando o acúmulo infinito de riquezas. E para buscar acúmulo infinito de riquezas é reduzir custo. E se contratar serviços fora dos Estados Unidos é mais barato, eu vou. Porque a mão de obra nos Estados Unidos é mais barata, é mais cara, melhor dizendo. Inclusive, esse é um dos projetos do Trump, tentar trazer de volta essas coisas para os Estados Unidos. E a dificuldade de conseguir fazer isso é justamente a mão de obra cara nos Estados Unidos, o que faz com que no capitalismo se busque uma mão de obra mais barata e, portanto, ir para o exterior. Tá ligado? No que eu tô falando? E, por consequência, desorganizar o trabalho. Claro, os sindicatos ficam mais fracos, mais fragilizados. Só que qual é a grande questão aqui que aconteceu na greve dos atores e roteiristas? Primeiro, que esses dois sindicatos se juntaram, porque o sindicato de roteiristas é mais frágil que o de atores. Percebe? E aí, quando se junta o sindicato de roteiristas com o sindicato de atores, nós temos uma força ainda dentro dessa indústria, porque ainda não é possível substituir esses rostos. Ainda
não é possível substituir o Leonardo DiCaprio, a Margot Robbie, o Will Smith, o Tom Cruise. Ainda não dá pra substituir essas pessoas. Ainda não dá. Tá ligado? Mas aí tá a inteligência artificial aí pra isso. Quando não sabemos. Mas ainda não é possível porque esses rostos são conhecidos por esses espectadores e, portanto, por esses consumidores. Ainda não é possível substituir a Sydney Sweeney, a Zendaya. Mas nós estamos falando ainda dessa geração. Como vai ser a próxima geração de atores, nós não sabemos. Mas é possível substituir o dublê. É possível substituir o figurante. Esse é possível. Se não houver organização do trabalho. Só que como eu internacionalizo esse trabalho, como eu cada vez mais torno esse trabalho mais técnico, é possível substituir esse trabalho e, substituindo esse trabalho, reduzir custo. E aí, de novo, todo o ciclo de crise se insere. Percebe? Olha eu transformando esse vídeo em cinema. Capitalismo, Eu sou e pica. Marx já disse pra gente isso lá atrás, há um aumento da concentração da riqueza e há, portanto, um aumento da desigualdade, dos problemas sociais decorrentes da desigualdade e as guerras. Isso a gente está vendo. Eu tô entre aqueles que entende que o Marx via o capitalismo como o mais produtivo modo de produção até então. É isso. Sim. Naquele momento em que Marx estava escrevendo os seus livros, Marx compreendia o capitalismo como um modo de produção mais produtivo até então. Mas entendia também que ele produzia contradições inerentes. Essa que é a grande parada. Contradições insuperáveis, se não pela superação desse modo produtivo. Entende? Que contradições são essas? Contradições algumas, as quais eu mencionei agora. Mas tem um livro do David Harvey, que eu não vou conseguir pegar aqui agora, porque ele tá lá embaixo, que se chama 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, onde ele lista várias dessas contradições que são inerentes ao capitalismo e que são impossíveis de se superar internamente. Mas o que o capitalismo vai fazer? Vai fazer com que você creia, através de ideologia, de que é possível melhorar o capitalismo internamente. Esse é o projeto. A gente entra em crise e supera essa crise tentando provar que é possível melhorar o capitalismo. Só que essa não é uma verdade. Porque a contradição é interna. Ela está vinculada a esse modelo produtivo de acúmulo infinito de riquezas. E para acumular infinitamente as riquezas é preciso, por exemplo, explorar recursos finitos da natureza. Para explorar recursos finitos da natureza, você destrói criativamente a natureza. E assim, ciclicamente, mais uma contradição. Por exemplo. Isso sem falar das relações de trabalho, que a gente tinha falado anteriormente, etc, etc, etc. Mas a verdade é que quando o Marx diz que o capitalismo era o modo de produção mais produtivo até então, é que o capitalismo faz com que a sociedade saia de um modelo de escassez para um modelo de abundância, de excesso de produção. E essa é uma verdade. O capitalismo traz um modelo produtivo que oferece excesso produtivo. Que poderia, por exemplo, caso não fossem as contradições internas do capitalismo, resolver o problema da fome. Por exemplo, poderia resolver o problema da fome. Porque se o capitalismo é capaz de produzir em excesso comida, eu posso alimentar todas as pessoas. E nós temos a capacidade de alimentar todas as pessoas que existem no mundo. Relatórios da FAO. Nós desperdiçamos 1/3 das comidas no mundo. Desperdiçamos 1/3 de comida. Isso sem falar da desigualdade de distribuição, onde os americanos, por exemplo, consomem mais de 9 vezes o necessário de calorias por dia. Se essa comida fosse distribuída corretamente, todo mundo comesse de maneira equilibrada, teria comida para todo mundo. Primeiro, porque se desperdiça. Segundo, porque existe um excesso de consumo em determinados lugares. Porque no capitalismo também há essa contradição da destituição do ser enquanto cidadão e transformando-o em consumidores.
Essa é a lógica. Essa é a lógica. Nesse sentido, o Marx ele não quer destruir o que o capitalismo fez. Ele quer superar. Perfeito. Porque se não há o Isso desenvolvimento das aqui, forças produtivas, olha o cinema de novo. Olha o cinema de novo. Isso aqui é maneirismo. Tem aula sobre maneirismo na introdução ao cinema, faça parte. O que significa isso? Significa Brian De Palma olhando pra Hitchcock e falando assim: eu não quero destruir Hitchcock. Eu não quero apagar Hitchcock da história. Hitchcock é o cara que solidificou, e eu não estou chamando Hitchcock de capitalismo, tá? Pelo amor de Deus, é só pra vocês entenderem a anedota. Pra vocês entenderem aqui o negócio. Porra, fudeu. Agora a galera fala, Hitchcock é capitalismo agora. Também, né? De alguma maneira ele fez parte desse modelo produtivo. Ele não era o capitalismo, é isso que eu quero dizer. Então, Brian De Palma olhava pra Hitchcock e falava assim, tá, esse cara é um dos responsáveis pela solidificação do que foi o cinema moderno. Mas o cinema moderno saturou. O cinema moderno tem contradições internas, o quais é impossível superar internamente. Então, o que eu preciso fazer? Brian De Palma olha pra Hitchcock então e fala assim: eu não quero destruí-lo, eu quero superá-lo. E por superar aqui, não significa ser melhor que Hitchcock. Significa que é preciso fazer algo novo. Analogia is my passion. Neves e Ian. Eu tô me apropriando aqui da analogia porque eu prometi trazer cinema pra esse corte. Eu prometi. E eu tô trazendo. Respeita. Respeita porque eu tô trazendo. Eu tô conseguindo. Tá? E aí o que o Brian De Palma faz? Pega Hitchcock e estica todas as possibilidades estilísticas que ele pode oferecer e faz de Hitchcock algo completamente novo. Faz de Hitchcock algo completamente novo. Faz de Hitchcock Brian De Palma. Porra! você não consegue transitar por uma sociedade comunista. Uma das coisas que para mim é determinante para que a gente consiga avançar nesse projeto é trabalhar todos, trabalhar menos, redistribuir tudo. Isso é um chavão da gente. É isso, porque, mais uma vez, a inteligência artificial é uma técnica que, por si, não cabe valor moral. A inteligência artificial não é boa nem má, gente. Como a gente estava falando anteriormente, a inteligência artificial é o que é hoje porque ela está inserida dentro de um modelo produtivo, que reproduz as contradições que já mencionamos. Mas a inteligência artificial, inserida sob um outro contexto, pode, por exemplo, como o Humberto Matos está falando com essa cara maravilhosa, o qual eu parei agora, oferecer a nós uma nova possibilidade de trabalho. Onde esse trabalhador pode cumprir as suas funções em menos tempo e não acumular outras funções, mas parar de trabalhar. Trabalhar por menos horas e viver a sua vida com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido, seja lá com quem for. E ponto. Mas o que está por trás desse chavão? Para que isso aconteça, nós temos que ter tecnologia. Porque, por exemplo, a humanidade conviveu durante quase toda a sua existência com a escassez. A escassez sempre foi um problema real da humanidade. É isso que eu E a tava gente tinha falando. que É lutar isso. contra a escassez. Não é previsão, é A método. escassez não existe Não mais. existe mais. A Exato. gente vive Isso era aí de acabou. abundância, né? Hoje é uma era de extrema abundância e a escassez ela é absolutamente artificial para que as coisas tenham preço. Uhum. Então, né? É o que o Milton Santos traz Por uma Outra Globalização. Ele traz a perspectiva de que a técnica ela é desigual no espaço. Ou seja, essa ideia de globalização é uma ideia que pertence a alguns. Ela não é disponível a todos. Tá ligado? Essa ideia do capitalismo como um sistema de abundância, de excesso, ela é verdadeira, mas para alguns. Para os Estados Unidos, que consomem para mais de 9 vezes o número de calorias necessárias por dia, enquanto outros países consomem abaixo do necessário, reproduzindo milhões de pessoas com fome no mundo. 1 bilhão, na verdade. A gente Sim. tem mais casa vazia no mundo
do que gente sem casa. A gente tem mais comida sendo jogada fora no mundo do que gente que passa fome. Exato. Então o problema está na distribuição. Só que o capitalismo ele é incapaz de resolver esse problema. Se ele resolver esse problema, ele morre. Perfeito. É isso, é a contradição interna do capitalismo. Se ele resolver, ele morre. Tem que Se manter você esse problema. começar a distribuir. Não tem como melhorar o capitalismo por dentro, gente. Não tem. Ele reproduz desigualdades. Ah, mas aí. E a Noruega? O que você acha? Pra ter uma Noruega tem outro lugar, gente. Não tem jeito, é isso. E a comida que você vai jogar fora, os restaurantes vão fechar. Hã? Se você obrigar a todo mundo que tem 5, 10 casas a dividir as casas com quem não tem casa, o mercado imobiliário vai acabar. Entende? Então, assim, então eu penso assim. Que foda. Essa produtividade que o capitalismo desenvolveu, ela é necessária para que a gente possa ir para o socialismo. Se a gente não tivesse aumentado a produtividade, a escassez ainda seria um problema e nós não poderíamos ter nem como visualizar um mundo comunista. Entende? Então eu penso que o capitalismo ele é uma etapa necessária. Né? É uma etapa necessária. Né? Só para jogar um pouquinho mais de lenha na fogueira, o que para mim é determinante da China? Para mim não é nem o caso de ter bilionário não, porque tem de monte lá. Tem exploração, tem mais valor, tem tudo, tem na China. Para mim o grande debate não é esse. Para mim o grande debate é: o Partido Comunista Chinês é um representante legítimo da classe trabalhadora organizada? A burguesia na China é ela que controla o país ou é a classe trabalhadora organizada que domina a China? Classe trabalhadora. Sabe? Esse é um bom debate. Tem gente que diz que é. Mas Tem gente que há diz que não. controvérsias Sério? pra Mas- mim. Há controvérsias, com certeza. Eu acho que há controvérsias. Eu sinceramente... Sem Pô, é o nenhuma. Partido Comunista Chinês que manda tudo ali, mas velho. o Partido Comunista Chinês, ele é representante da classe trabalhadora, que é o Partido Claro Comunista, que eu não é. tenho dúvida. Claro Que eu vou é. te falar, ele que manda, mas aí eu vou te falar então, assim, dentro da minha percepção. Isso aí é só uma ideia minha. Com certeza é uma ideia burra, mas é a minha ideia. Isso é muito bom. Essa aqui é uma ideia minha. É uma ideia burra, mas é uma ideia minha. E é isso que basta. Se é o Partido Comunista que controla e o maior valor para ele é a mão de obra, né, é o valor do trabalho do trabalhador mesmo, cara, não dá para ele deixar as empresas continuarem sendo bilionárias e os caras trabalhando lá 12 horas para receber um salário melhor do que o Brasil, mas mesmo assim um salário onde o cara, como assim, sua mãe e seu pai vai trabalhar a vida inteira e nunca vai conseguir ter nada. É manter o cara na Ela miséria. vem resolvendo esses problemas, né? Não, aí, de né, forma não. gradativa, Então mas um vem. dia vai ser, hoje ainda não é. Então, assim, esse é um baita debate. Por isso que eu acho que a gente tem que estudar de verdade a China e não falar a partir de estereótipo e de preconceito que a gente possa ter. Tá? Acho que tá melhor que a gente, Né? sem dúvida, Assim, né? Que hoje essa em dia, o que a gente tem de dado? O trabalhador da indústria chinesa ganha mais que o trabalhador brasileiro da Sim. indústria. Tá? Ainda existem jornadas de trabalho altas, mas não é esse papo de escravidão que a gente escuta. por meia aí. hora pra almoçar hoje no banheiro, isso não Ela existe. ainda tem acho que é a 996, né? Assim, mas Até porque, gente, olha só, segredo aqui pra vocês. Tem escravidão nos Estados Unidos, tem escravidão no Brasil, tem escravidão no Chile, tem escravidão na Itália, tem escravidão na França. Tá ligado? Exploração do trabalho. não é todos os trabalhadores, Sim, aliás, que sim. estão nessa. O estereótipo que a gente tem da China, dessas jornadas exaustivas, são daquelas zonas especiais que nem existem mais na China, tá? Que é uma visão do passado da China. Então é lógico que tem muita desigualdade. A China ainda é um país pobre. É bom que se diga isso. Tá? Ainda Porra, é um não, país... ele não tem Mas jeito. A China é é de cara a pobre. extrema pobreza, Não, né? Sim, A cara, China é pobre. se você falar em termos de distribuição da riqueza, ainda é um país pobre. Ainda é. É um país com um PIB absoluto, mas que tem, sei lá quantos trilhões, 1 trilhão e caralhada de pessoas, né? Então Você fala porque ainda é difícil a lógica da distribuição nesse sentido. tá concentrado em Sim, alguns mas o que eles têm feito em relação à diminuição da desigualdade, à diminuição da pobreza, é algo sem precedentes. Nós estamos falando de 800 milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza. Sabe, eu acho que o único precedente parecido foi a União Soviética. Saiu mesmo, porque aqui no Brasil já saíram quase todo mundo da pobreza e você anda na rua e a galera tá pobre até hoje. Mas sai da extrema pobreza, não entendeu? Essa extrema pobreza, assim, é um cálculo bem arbitrário.
tá? É um cálculo bem arbitrário, Uhum. que é uma coisa assim, $3 por dia, tá? Então, assim, Tá. não dá pra Aham. dizer que você tá bem de vida se você ganha $3 por dia. Sim. Mas não ganhava nem 3, sabe? Entendi. O liberal que gosta de fazer propaganda na internet agora adora dizer, não, mas olha só quantas pessoas saíram da pobreza no capitalismo. Aí eles jogam lá um gráfico. Aí aquele gráfico tem 2 coisas. 3 coisas daquele gráfico. Uma, o sair da pobreza é $3 por dia. Segundo, a maior parte do que impacta aquele gráfico é a China. Isso é. E terceiro, Aí já... e terceiro, tem uma outra coisa que não é fácil de mensurar, que é a alienação do trabalho. Porque é justamente isso, né? Você vê esses gráficos liberais adoram mostrar, você vai ver que a maior parte desse crescimento, dessa saída da extrema pobreza acontece a partir de 1950. Por quê? O que aconteceu nesse momento? Na verdade, assim, o gráfico ele tem vários momentos, né? Que é o pós-20. O que aconteceu depois de 1920? Olha, surgiu a União Soviética, que maluco. Aí depois, década de 50, o que surgiu? Olha, surgiu a China, gente. Mais de 800 milhões de pessoas saindo da pobreza ao longo dos anos. É isso. Veja, hoje em dia, se você não tem $3 por dia, você não vive. Mas se você não precisa de dólar nenhum para viver, se, por exemplo, se você tem terra para viver, se você tem ali uma agricultura de subsistência, se você planta o que você colhe, você tem, né? É que nem eu digo, hoje nós trabalhamos mais com servo medieval, em termos de carga horária de trabalho. Hoje, no mundo capitalista, o trabalhador pobre trabalha mais que um servo da gleba. Trabalha mais, em termos de horas trabalhadas. Por quê? Porque o servo da gleba lá, medieval, ele tinha momentos que ele trabalhava muito, né? Mas depois não era tão intenso, porque era tempo de crescer, né? A colheita, aquela coisa toda. E principalmente, ele tinha acesso ao produto do seu trabalho. Então o servo medieval, se ele produzisse cevada, mesmo que ele tivesse que entregar a maior parte da cevada, ele tinha acesso à cevada, né? Um trabalhador da GM de Gravataí lá no Rio Grande do Sul não tem acesso a nenhum carro produzido na GM. Entende? Então tem essa questão. Então, esses gráficos para mim não fazem muito sentido de redução da pobreza, tá? Até porque a maior parte vem da China mesmo, né? E aí nós vamos entrar Pô, na então, discussão. se tirar a China desse gráfico, vai ficar totalmente Ele vai desequilibrado. mudar bastante, ele vai mudar Já bastante. não vai dar para os liberais usarem o gráfico. Entendeu? Porque eles mas- escondem isso. Olha só quantos tiraram da pobreza. Pois é, mas 800 mil foi na China. Pois é, muito pelo contrário, né? Você vê, por exemplo, só no Brasil o nosso retorno ao mapa da fome, recentemente. Por quê? Porque o capitalismo é cíclico. Você vai ter momentos de saída desse mapa e depois você vai voltar. Você vai voltar, quando entrar na crise. Eu vi o Thiago Braga falando, acho que antes de ontem, que se Karl Marx nascesse hoje... E aí, em termos de cinema, o que acontece nos momentos de crise no cinema? Uma suposta heterogeneidade de escolhas. Porque o capitalismo é bonzinho? Não. Acho que o capitalismo está buscando um novo padrão. O padrão... O que é o padrão de gosto no capitalismo? Padrão de gosto nada mais é do que demanda. De criação de demanda. Porque gosto é construído. Então eu crio um gosto e esse gosto construído passa a ser o padrão dessa indústria que será homogeneizado e, portanto, a escolha desse espectador será somente uma. Nos momentos de crise, esse padrão entra também em crise. E como é que eu faço com que o espectador volte para a sala do cinema? Encontrando um novo padrão. Que a princípio está nos streamings, mas as salas de cinema estão buscando esse novo padrão. E nesse momento onde se busca um novo padrão, a gente vê as salas de cinema com mais possibilidades de escolha do que antes. Não estou falando que é o ideal, mas há mais possibilidades de escolhas hoje do que antes da pandemia. Antes da pandemia, você tinha a opção de escolher entre o Homem-Aranha, o Aquaman e o filme do Spielberg. Hoje, vocês até conseguem ver um filme brasileiro em cartaz. Filmes brasileiros saindo de cartaz e entrando outro. West outra vez saiu, entrou O Homem com H, por exemplo. Vocês conseguem ver filmes brasileiros entrando em cartaz nos cinemas de shopping com mais frequência. E conseguindo um público relativamente bom. Porque o brasileiro gosta de filme brasileiro. É isso que acontece. E é por isso que nesses momentos históricos de crise são os momentos mais propícios, inclusive, para que haja políticas de proteção para o cinema brasileiro, para a arte no Brasil, para a cultura.
cota de telas forte, regulamentação de streaming, etc. Para quê? Para construir gosto para cinema brasileiro. Para que quando esse capitalismo encontrar o seu padrão de consumo e, portanto, a homogeneização das escolhas, o seu padrão de consumidor, haja já um outro padrão estabelecido dentro do Brasil para cinema brasileiro. Esse é o momento. E a gente está perdendo esse momento, diga-se de passagem. Provavelmente ele não seria comunista, provavelmente ele não ia fazer o manifesto comunista, porque hoje o mundo conquistou coisas que naquela época não tinha. O capitalismo era muito mais cruel naquela época. Hoje a CLT conquistou coisas que não existiam naquela época. E talvez ele não iria pensar. Mandaram um superchat aqui. Noruega e outros países da Europa só podem hoje discutir escala 4x3 porque tem países do sul global trabalhando 6x1, 7x0. Exatamente. Essas ideias marxistas. Cara, o que eu vou te dizer? Eu vou te dizer que dizer o que Marx diria hoje é o chute. Eu posso chutar literalmente qualquer coisa. Padrão Global Filmes, o Rafael tá falando aqui. Sim, então, o problema é esse. Porque a lógica do monopólio capitalista, ela se dá em várias escalas. Então, numa escala global, o Brasil, ele é condicionado pelo monopólio global. Entende? O Brasil, ele tem, primeiro, em seu mercado exibidor, um monopólio em poucos majors, UCI, Cinemark e etc. E esses poucos majors controlam a exibição no Brasil. E por serem poucos majors controlando a exibição no Brasil, é fácil de manipular esse mercado exibidor. E quem vai manipular esse mercado exibidor? O monopólio de produção global, sobretudo americano, que historicamente domina o mercado brasileiro. Então, esse mercado de distribuição e produção global, internacional, chega no Brasil, negocia, com muitas aspas aqui, com esse mercado exibidor brasileiro que é monopolizado e domina todas as salas de cinema. Para além da lógica de demanda. Porque o liberal vai falar, mas é porque esses filmes têm demanda. Não, não tem. Não tem demanda pelo tanto de oferta. Ou vocês vão me dizer que existe oferta pra caralho pra Branca de Neve, mas estava em todas as salas de cinema. Todas vazias. Mas estava lá. Em toda sala de cinema estava Branca de Neve. E o mesmo acontece para vários outros filmes, inclusive com Lobby. Vai lançar a Barbie, mas se você quer que esse filme seja exibido em tantas salas, eu quero que você também bote a Freira 2 em tantas salas de cinema daqui a 3 meses. E assim vai ser. E assim vai ser. Tá ligado? Tem demanda pra, sei lá, 40% de salas pra Freira 2? Não tem, mas vai ser. Aquaman 2, que tirou Godzilla Minus One das salas de cinema na época. Filme em crescente de demanda. E depois entrou no lugar de Godzilla Minus One, tirando o filme de cartaz em crescente, não em baixa, pra entrar na sala de cinema com salas vazias. Entende o que eu tô falando? É isso que acontece. Então, existe uma escala global desse monopólio internacional que monopoliza as salas de cinema no Brasil, porque esse mercado exibidor também é monopolizado e, portanto, fácil de ser manipulado. E nós temos um mercado monopolizado nacional, monopolizado na mão da Globo Filmes. Saca? E qual é a consequência disso? Que os espaços conquistados nas salas de shopping serão conquistados por esse mercado, pela Globo Filmes. Por isso que a cota de telas, por isso que a regulamentação de streaming, ela deve fortalecer na sua dinâmica interna também o cinema independente. De produtoras independentes. E é por isso que a Globo Filmes também está juntinho dessa galera, dos streamings. Dos streamings, Netflix, etc, etc. Por quê? Porque é do seu interesse que essa regulamentação passe, mas passe ao proveito da sua classe. Sabe o que eu quero dizer? Ao proveito de sua classe. Então não tem ninguém bonzinho aqui. Quando eu falo que é necessário que esses filmes estejam na sala de cinema, evidentemente que haja também uma regulamentação, que haja projetos de cota de tela e regulamentação de streaming que atenda aos interesses de produtoras independentes, para que haja heterogeneidade das escolhas para o público brasileiro.
e que esse espaço para cinema brasileiro que for conquistado por esses sistemas protetivos não sejam dominados pelo monopólio nacional. Sabe o que eu quero dizer? É verdade. Tá? Então, assim, não tem como saber o que seria Marx hoje em dia. Sim. Mas uma outra coisa que é importante eu dizer é, o capitalismo hoje é o mesmo capitalismo de Marx. O que mudou não foi a estrutura. O que mudou foi, assim, aquilo que é mais aparente. Então ele tem novas formas superficiais. Então hoje o mundo está muito mais financiarizado. Hoje As técnicas mudam, é um mundo de moeda de crédito, né? mas os usos das técnicas continuam os mesmos. época dele era moeda ouro. Hoje, a maior parte da concentração do capital está no mercado financeiro, na época ainda estava no setor industrial. Então, assim, embora pareça ser um capitalismo muito diferente, a estrutura ainda é a mesma. Então, o que reproduz o valor é o mesmo, o que determina o poder político é o mesmo. E aquilo que ele disse a respeito do capitalismo, porque muita gente acha que o Marx é um teórico do comunismo. Marx não é um teórico do comunismo. O Marx é um teórico do capitalismo. Isso. A principal obra do Marx Chama o Capital. chama O Capital, Crítica da Economia Política. A obra do Capital é uma investigação da sociedade mercantil capitalista do século XIX. Era isso que ele queria entender. Só que ao procurar entender essa sociedade na sua totalidade, ele percebe uma contradição insuperável e que, para resolver essa contradição, é necessário superar esse modo de produção. Então, o que ele basicamente diz pra gente é o seguinte, olha, o capitalismo é assim, e pelo fato dele ser assim, ele tem tais e tais problemas que são insuperáveis. Se a gente quiser superar esses problemas, nós temos que superar a lógica do capital. Então aí ele chega no comunismo científico, né? Uhum. Como uma conclusão da investigação que ele fez sobre o capitalismo. Né? Sim. Então, pelo menos essa é a minha interpretação. Por isso que eu sempre digo, olha, a gente, até o Elias disse há poucos dias essa frase lá no outro podcast, está sendo massacrado na internet. Eu entendo a fala dele, no sentido da gente não ser anticapitalista. Tá? Parece que foi isso que ele falou. Eu sou fervorosamente anticapitalista. Só que o meu anticapitalismo é nesse sentido, de superar o capitalismo. Enquanto nós não formos melhores que o capitalismo, nós não vamos superar o capitalismo. Boa, Tá? boa. Vamos ler um superchat? É isso aí. Superemos o capitalismo. Mas depois dessa frase, inclusive, eu peço para vocês encarecidamente, se você quer ajudar a produção de conteúdo aqui nesse canal, gostaria de te apoiar. apoia.se/Prof. Felipe Leão. Durante a live, durante o react, vai ter lá o linkzinho no layout. Você pode... Volta aí no vídeo rapidinho, você vê lá o link direitinho. Mas é apoia.se/Prof. Felipe Leão. Todo o dinheiro do Apoia será destinado para a produção de conteúdo por aqui, para melhorar a técnica e, portanto, melhores câmeras, melhores iluminações e para montar esse cenário maravilhoso aqui que eu vou fazer durante esse ano, aos pouquinhos. E vou, inclusive, documentar todo esse processo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e espero ter sido uma boa companhia. Curtiram o vídeo?